Estamos em mais um episódio do RIEC Sem Fronteiras. Hoje, para minha alegria e satisfação, estou aqui com o Dr. Paulo Mendes. Paulo é procurador da Fazenda Nacional, professor da graduação e da pós-graduação do IDP, é também professor da Escola da Magistratura da ESMAF, não é isso, Paulo? Isso. E também da Escola da Advocacia Pública. É uma alegria muito grande estar hoje aqui com o Paulo. Paulo é da área de processo civil, especialista, e hoje nós vamos falar exatamente sobre seus livros, o Segurança Jurídica e Processo, que é o último volume lançado agora em 2018, e o Coisa Julgada e Precedente. O objetivo maior, na verdade, é falar sobre esse livro. Doutor Paulo, amei seu livro. Bom, fico feliz. Fiquei muito impressionada com a profundidade e a abordagem. Obrigado. E eu gostaria que o senhor me explicasse por que escrever esse livro. Inicialmente, agradecer muito o convite, é uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês. Falar sobre um livro é algo sempre muito bom, porque é algo que nós paramos a vida para fazer, né? Esse livro é fruto da minha tese de doutorado. É verdade. E eu sempre tive uma preocupação muito grande com a segurança jurídica no processo. Não à toa, o primeiro livro, Coisa Julgada e Precedente, é um livro que trata de dois institutos fundamentais relacionados à segurança jurídica. E aí, ampliando o estudo da segurança jurídica no doutorado, eu percebi que a análise que era feita sobre a segurança jurídica no processo é sempre uma análise setorial, tratando de um instituto específico, coisa julgada, antecipação de tutela. Só que segurança jurídica é um princípio muito maior, é um sobreprincípio que ilumina todo o processo civil. E eu percebia que ela sempre era tratada como se estivesse em um conflito constante com a efetividade no processo. Só que, aprofundando o estudo, eu verifiquei que, na verdade, a segurança está acima do processo, acima da efetividade. E a efetividade, portanto, deveria ser vista como uma efetivação, como uma densificação da segurança. Ou seja, não no mesmo nível em conflito com a segurança, mas a efetividade densificando a segurança. E se isso é verdade, eu parti da ideia de que um processo seguro era aquele que também era efetivo. E para ser efetivo, nós precisávamos de um processo adequado às relações materiais discutidas. E aí, partindo dessas premissas, outro tema que me chamava a atenção era da flexibilização. Que foi o que o senhor abordou no segundo livro. Exatamente. E aí, é interessante, sempre quando se falou muito em flexibilização agora com o novo CPC, e aí sempre quando se falava em flexibilização, por outro lado, se tinha um receio de isso gerar uma insegurança jurídica muito grande. O que é flexibilização processual, doutor Paulo? Isso é interessante porque quando o novo CPC foi editado, houve uma reação da comunidade jurídica muito grande em razão dessa proposta de flexibilização, como se o juiz pudesse alterar o procedimento sempre que ele verificasse a necessidade de fazê-lo. Tínhamos cláusulas gerais abrindo ao juiz a possibilidade de flexibilizar. Só que flexibilização, isso foi algo até que me surpreendeu quando eu estava escrevendo a tese, porque quando a gente fala em flexibilização, a gente só tem a ideia de superação de regras, como se o juiz pudesse alterar o procedimento previsto em lei. Só que é um procedimento, é algo muito mais rico. A gente pode falar de flexibilização todas as vezes em que nós não temos um processo rígido, um processo que deva respeitar rígidos parâmetros legais para chegar ao seu objetivo. Esse foi o foco do novo código? Esse foi um dos focos do novo código. E algo que eu acho importantíssimo perceber é que nós tivemos uma proposta legislativa inicial de uma flexibilização pela mão do juiz, com cláusulas gerais, permitindo que o juiz, assim como é em Portugal, adaptasse o processo sempre às peculiaridades da demanda. Só que houve uma reação muito grande da comunidade jurídica nesse tipo de flexibilização. E aí, nos trâmites legislativos, o que nós tivemos? Tivemos uma migração de uma flexibilização ampla pela mão do juiz para uma flexibilização em poder das partes. E aí nós temos um dispositivo importantíssimo no novo CPC, que é o artigo 190, que é uma cláusula geral de convenções processuais. É a questão da calendarização dos atos. Também. O artigo 190 e o artigo 191 traz esse empoderamento das partes para que elas possam estabelecer um processo que melhor atenda às suas necessidades.
Então, inclusive no livro, eu trabalho com dois tipos de flexibilização. Uma flexibilização adaptabilidade e uma flexibilização conveniência. A flexibilização adaptabilidade ela ocorre sempre quando nós quisermos adaptar o procedimento às peculiaridades da demanda. Já a flexibilização conveniência é sempre que as partes quiserem adaptar o processo e o procedimento de acordo com as suas necessidades. Ou seja, independentemente de uma exigência da relação material, que é algo que nós estamos amadurecendo, tanto com as convenções processuais no 190, quanto com a calendarização do 191. Doutor Paulo, como encaixar nesse processo todo duas partes que são antagônicas, de forma que elas venham a colaborar com o processo? O que é que significa isso, essa colaboração das partes? Isso é interessante porque muitos estudiosos, inclusive, partem da premissa que pela circunstância de as partes terem um conflito na relação material, elas não podem chegar a convenções processuais. Só que parece que a gente tem que separar as coisas. E a gente tem que desenvolver o processo a partir de uma perspectiva de diálogo. Diálogo das partes entre si, diálogo do juiz para com as partes. E aí, quando nós falamos em colaboração, nós temos que olhar sobre duas perspectivas. Primeiro, deveres do juiz, dialogando com as partes, então prestando esclarecimento, consulta, auxílio às partes, e deveres das partes de uma lealdade entre si e diálogo. Porque percebam, um negócio processual muito comum é o foro de eleição. Veja que interessante. Ainda que nós tenhamos conflitos do ponto de vista material, as partes chegam a um acordo em relação ao foro de eleição. Sim. Nós podemos convencionar, por exemplo, que no nosso processo não é interessante que tenha duplo grau de jurisdição, ou seja, instância única. Algo bastante polêmico na doutrina ainda, mas a gente precisa avançar para isso. Isso é só para demonstrar que o conflito na relação material definitivamente não significa a impossibilidade de acordos processuais. Afinal, o objetivo é solucionar, né? Exatamente. É encontrar uma solução. E essa sua observação é interessantíssima porque nós temos que mudar o foco do processo civil. O processo civil não pode ser simplesmente um instrumento da jurisdição, né? Um instrumento para, como dizia aqui Ovendo, atuar à vontade concreta da lei. O escopo da jurisdição tem que mudar o seu assento para a solução de conflitos, pacificação social. Então, se esse é o assento que nós devemos dar, nós temos que privilegiar, sim, essas soluções consensuais, tanto no aspecto processual quanto no aspecto material. Doutor Paulo, essa discussão é linda e ela é muito profunda e pode levar horas. Então, eu agradeço imensamente a sua presença aqui hoje, né, principalmente em relação ao livro Segurança Jurídica e Processo, que traz esses temas que estão na ordem do dia, e nós, operadores do direito, precisamos entender os estudantes, os profissionais. Então, agradeço imensamente a sua vinda aqui hoje, recomendo imensamente o livro do Dr. Paulo, e com isso encerramos mais um episódio do RIEC Sem Fronteiras, que você pode acessar semanalmente no canal Rede de Excelência Jurídica do YouTube. E aqui nós encerramos.